É muito importante dizer que nem tudo são feridas emocionais. Pode ser questões hormonais, porque às vezes homem está com baixa testosterona e ele fica muito irritado, fica para baixo, não fica bem. Ou a mulher também está com algum problema hormonal, seja questão de menopausa, tireoide, tantas outras questões. Isso também gera problemas emocionais, como depressão, crise de ansiedade, a pessoa fica deprimida, fica triste, fica irritada, explosiva. Então aí a gente percebe que nem tudo são feridas emocionais. Por isso é necessário fazer uma avaliação. Um autoconhecimento, eu sempre fui assim. Quando isso começou a ocorrer comigo? Por que eu tô agindo dessa forma? Eu só tô assim em certa situação? Ou eu tô ficando mal o tempo todo? Tô sem disposição, não tô bem? Tem questões também que tem a ver com TDAH. Às vezes a pessoa não consegue prestar atenção, ela fica com crise de ansiedades, porque o TDAH ele tem essas questões da pessoa ficar com depressão, porque como ela não consegue lidar com suas emoções, ela fica ansiosa, porque ela fica procrastinando, não consegue prestar atenção, tantas outras questões relacionadas à família também. A questão profissional, a questão social. Então isso é muito importante, prestar atenção nessas questões. Eu quero fazer um vídeo a respeito do TDAH no meio familiar e vai ser mais à frente, mas nesse momento eu quero que você faça um autoconhecimento, uma análise sua, sabe? Isso é importante. Por que eu ajo de tal maneira? O que me levou a me tornar dessa forma? Houveram episódios onde que eu fiquei assim? Como que é isso para mim? Dentro dessa análise, você vai perceber se isso é uma questão emocional que tem a ver com o seu organismo. Alguma coisa que não está legal. Isso também, se você não consegue fazer sozinho, você pode buscar um médico, fazer exames, procurar um psicólogo, fazer uma análise. E aí, dentro disso, eu quero falar a respeito como que foi meu processo de cura. Como que ocorreu o processo desse tratamento acerca das minhas emoções, acerca das minhas feridas emocionais, para que você possa entender como que funciona, como que você pode melhorar, como que você pode sair desse lugar de adoecimento, onde você é ferido e fere as pessoas que estão à sua volta. Quando eu comecei a identificar que eu tinha feridas emocionais, que eu não estava bem, foi bem lá atrás, eu devia ter meus 29 anos mais ou menos, onde eu tive a primeira depressão. Quando eu tive a depressão, eu não sabia muito bem que era depressão, eu estava triste, achava que eu era diferente de outras pessoas, não ficava bem. E quando eu conheci a Jesus, né, eu fui para a igreja, eu já passei por um processo de cura, quando eu tive uma experiência muito forte com Jesus. Quando eu entendi o amor dele por mim, né, que ele morreu na cruz para me salvar, eu entendi que eu não estava sozinha no mundo, que o Senhor me amava. E aí, ali houve um processo de perdão entre eu e minha mãe. Eu conto isso no meu primeiro vídeo. Se você ainda não viu, volte, assista os vídeos para você entender o que eu estou falando aqui. E aí, nesse processo de eu ter aceitado Jesus, eu fui curada nessa área da depressão, onde eu tinha muitas dores, onde eu tinha crise de ansiedade, onde eu sentia muitas dores no corpo, tinha tonteiras. Eu passei por esse processo e eu fiquei muito bem. Só que tem questões da nossa vida, são outras feridas que estão ali, que eu ainda não tinha lidado com elas. Naquele primeiro momento, eu tive fé para ser sarada daquele sintoma, daquela doença.
A depressão é uma doença. Mas eu tinha outras questões a ser tratadas. E aí eu estava naquele momento, naquele auge, onde eu estava super bem com minha fé. Só que havia pessoas à minha volta que não tinham passado por aquele processo. E aquelas pessoas que estavam à minha volta, que é a minha família, tinha também passado por situações difíceis junto comigo, diante da minha dor. Diante da minha dor, eu havia ferido pessoas, eu havia ferido meu marido, eu havia ferido os meus filhos. Então, quando a situação está toda ruim, precisa de todo um processo, precisa ser cuidado daquilo que está à sua volta para que verdadeiramente haja uma mudança. Nesse processo, eu passei por altos e baixos. Um dia eu estava lá em cima, outro dia eu estava lá embaixo. Foram muitas questões. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? A importância da fé nesse processo. Apesar da minha dor, de tudo que eu havia passado, havia muitas questões ainda para serem tratadas, para serem limpas, para serem curadas. E é importante dizer que a fé é importantíssima nesse processo, que eu já disse antes, mas eu vou enfatizar aqui porque tem muitas pessoas que falam, eu vou para terapia. Terapia é ótimo. A psicologia ajuda muito nesse processo, porque eu também precisei. Foi onde que eu fui percebendo alguns pontos que estava fora, que não estava legal. Onde eu fui percebendo como que eu reagia diante daquilo que eu vivi, diante da minha história de vida, diante do meu adoecimento. E como que causou dano para minha família. Quando eu faço terapia, eu ajudo a terapia, a psicologia, ela vai me ajudar a me conhecer, a me ver por dentro. Porque até então, quando você é ferido emocionalmente, você só vê questões no outro. Você acha que o problema todo está nas pessoas que estão à sua volta. Você custa perceber que o problema realmente é com você e que você precisa dessa mudança. Mas quando eu alinhava a minha fé com a psicologia, eu tinha um avanço enorme. E o conhecer a palavra de Deus realmente como ela é muito importante também. Por quê? Quando você tem um conhecimento errado da palavra, com acusações, com peso de julgamento, quando você acha que Deus, o nosso Pai, Ele está o tempo todo querendo nos castigar porque a gente não está agindo correto, a gente não é perfeito, isso gera mais sofrimento na pessoa. Mas quando você conhece realmente Jesus, o amor dele, a compaixão dele, a misericórdia dele por nós, que se renova a cada dia, ele entende os processos que nós vivemos. Não que ele queira que a gente fique no mesmo lugar, não que ele queira que a gente viva errando, não. Ele entende as nossas emoções, ele entende os processos que nós devemos passar para alcançar onde ele quer que nós estejamos. Então ele nos ajuda nesse processo. E quando nós colocamos a nossa confiança nele, sabendo que ele nunca nos deixa, sabendo que ele nos ama da maneira que nós somos, não que ele queira que nós sejamos dessa forma, porque o que ele tem para nós é muito maior, muito melhor. Mas ele nos ajuda se nós deixarmos ele nos ajudar. Porque o tempo todo ele está ministrando, colocando pessoas no nosso caminho para nos ajudar. Ele está nos instruindo como deve ser feito, para que isso não gere tanta dor em nós, não gere tanto sofrimento em nós. Quando a gente permite ele entrar nas nossas vidas e deixar ele nos transformar da maneira dele, o processo se torna mais leve. Por quê? A palavra de Deus fala que aqueles que confiam no Senhor, eles jamais se abalarão. Então, quando a gente gera essa confiança em Deus, as coisas se tornam mais fáceis. Mas é importante dizer que até mesmo para confiar no Senhor, você precisa lidar com as suas dores. Porque quando você se sente ferido, acha que seu pai não vai cuidar de você, que ele vai estar sempre fazendo algo mal para você, ou vai te deixar, ou não vai cuidar de você, a mesma percepção que você tem de Deus.
Por isso, esse processo é tão importante, você lidar com a psicoterapia juntamente com a palavra de Deus. Sempre alimentando da palavra, fazendo leitura, meditação. O que Deus quer falar comigo nesse momento, através da sua palavra? Esse momento onde a gente vive as nossas emoções afloradas, a pessoa, quando ela jejua, tem aquele momento de meditação, de jejum, para que as suas emoções se aquete, e você tem seu momento ali onde você quebra a sua carne, né? O jejum, ele mata a nossa carne, aquilo que está aflorado, as nossas emoções, elas se aquietam. E aí você medita na palavra, tem seu momento de comunhão com Deus, seu momento de oração. É um momento onde você se volta para dentro, até o próprio Espírito Santo ajuda você a ver onde que está precisando de cura, onde está precisando de melhorar. E aí sim, ele pode entrar e gerar transformação na sua vida. Por isso, eu precisei passar por tantos processos. Foram anos de transformação, onde eu resisti muito a essa mudança. Eu resisti muitas vezes quando Deus queria entrar nesses lugares, porque doía mexer, eu tinha vergonha, eu tinha preocupação com o julgamento das pessoas, eu queria sempre estar bem para mostrar para as pessoas que eu estava bem. E muitas vezes colocava máscaras, onde eu dizia sou muito espiritual, porque eu queria tanto ser aceita pelas pessoas, ser amada, que uma forma que eu achava que eu dava conta era ser espiritual. As pessoas me veem como uma pessoa muito espiritual, então eu estava sempre mostrando para as pessoas que o quanto eu orava, o quanto eu buscava. E é algo que é nosso com o Senhor. Quando esse momento se torna íntimo nosso com Deus, esse transformar é muito melhor, porque você realmente se rende ao Senhor, dizendo para Ele as áreas que você quer que Ele entre, dando liberdade para Ele, para que Ele possa entrar e gerar essa transformação em você. E essa cura, ela é possível, desde que você deixe Ele entrar e faça dele Senhor da sua vida, o Senhor da sua casa, o Senhor da sua família, porque não tem nada que o Senhor não possa fazer. A palavra do Senhor fala isso. Ele é Deus do impossível. Sabe, se faltou a sua mãe lá na sua infância, Ele é o grande El Shaddai. Se você pesquisar, Ele é o Deus que supre. Ele é o Deus que amamenta, imagina. Se faltou a sua mãe ali, a palavra do Senhor fala que Ele nunca vai te deixar. Se uma mãe que amamenta esquecesse do seu filho, Ele nunca se esqueceria de você. Ele tem o seu nome cravado na palma das mãos dele. Porque aí Ele vai fazer, ele nessa palavra, é tipo assim, Ele perguntando, né? Será que uma mãe que amamenta esqueceria do seu filho? Muito difícil, não é? Mas todavia não me esquecerei de você, porque o seu nome está cravado na palma das minhas mãos. Olha que lindo esse amor do Senhor pelas nossas vidas. Então Ele é o Pai que cuida, o Pai que supre, o Pai provedor, a mãe. Tudo aquilo que você necessita, você vai encontrar nele. E isso é maravilhoso. Imagina ter um Deus, um Pai tão amoroso, tão cuidadoso, que independe daquilo que você é, independe daquilo que você faça, Ele continua te amando. Então, esse é o processo que a gente deve passar. Alinhado, ajuda, se você não dá conta sozinho, busca ajuda psicológica, mas não deixe de buscar essa ajuda em Deus. Porque Ele tem tudo aquilo que você necessita. Às vezes você vai olhar para a sua vida, está tudo destruído por causa de tudo que você já viveu. Mas Ele é Deus que reconstrói todas as coisas. Ele faz tudo novo. Ele tem poder de restaurar a sua vida por completo. Se você deixar. Se você deixar Ele entrar nesses lugares onde precisa de cura, onde precisa de restauração. E aí, para acabar essa série de vídeos a respeito de cura emocional, eu concluo com isso aqui. Eu precisei passar por esse processo. Eu precisei de psicoterapia, não foi só uma vez.
Eu precisei, em todo esse tempo, o Senhor estava comigo, me conduzindo. E outra coisa que eu quero dizer que é importante, quando a gente passa por esse processo, não quer dizer que você vai ficar sempre maravilhoso, não. Às vezes vai ter dias que você vai passar por aflições, vai passar por momentos difíceis, mas você vai saber o caminho, em quem buscar, como se organizar, como lidar com as suas emoções. E saber que você tem sempre um Deus que tem que cuidar de você, que você pode buscar refúgio nele. Isso é maravilhoso. Que Deus te abençoe, espero ter ajudado.